O Corinthians em 2012 chegou no seu auge, sendo campeão da Libertadores e no mesmo ano levando o Mundial para sua casa. Mas depois desse ano histórico, o Corinthians foi decaindo aos poucos, ano após ano, até que chega 2023. O time do Corinthians tem uma das maiores dívidas do futebol brasileiro, além também de um time que vem decepcionando sua torcida. Foi eliminado na semifinal da Copa do Brasil para o São Paulo, foi eliminado na semifinal da Sul-Americana para o Fortaleza e no Brasileiro briga na parte de baixo da tabela. Então o que será que aconteceu com o Corinthians? Um time que há 11 anos atrás era campeão mundial e agora simplesmente não consegue conquistar mais nada, já são 5 anos sem títulos. Então fica comigo até o final do vídeo que eu vou te explicar exatamente o que aconteceu com o Corinthians. Mas antes, se você estiver gostando do canal, não esqueça de dar aquela apoiada, deixando seu like e se inscrevendo nele. Em 2012, o time do Corinthians viveu seu auge, com aquela equipe mágica sendo campeão invicto da Copa Libertadores e consequentemente no final do ano conquistando o bicampeonato mundial. Com certeza o maior ano da história do Corinthians, afinal que torcedor não sonha em ver seu time campeão da Libertadores e depois campeão mundial. Mas mesmo depois do título em 2012, o Corinthians continuou sendo relevante no futebol brasileiro, mesmo o time já tendo uma dívida muito alta, conquistando 2 títulos importantes, tirando o Paulistão, que foi o Brasileiro de 2015 e 2017. Depois disso, o Corinthians conquistou nenhum título mais. E o principal culpado disso é a dívida do clube. De 2015 a 2017, o Corinthians tinha uma dívida até que controlada, que variava na casa dos 400 milhões de reais. E em 2019, essa dívida do Corinthians já estava na casa dos 700 milhões de reais. Em 2 anos, basicamente, a dívida do clube quase dobrou. E se já estava ruim, em 2020 piorou ainda mais. Por conta da pandemia, o time corintiano foi muito prejudicado porque o futebol parou. Os royalties caíram muito, sem contar a bilheteria, já que os jogos eram de portões fechados. Então, resumidamente, tinha pouco dinheiro entrando e muito dinheiro saindo. Então, por esses motivos, a dívida do Corinthians atingiu quase 1 bilhão de reais, e o clube sofre com isso até hoje. Atualmente, a dívida do Corinthians está na casa dos 900 milhões de reais, uma das maiores dívidas do futebol brasileiro. Com certeza esse valor assusta, mas em compensação, nos últimos anos, o time tem batido recorde de faturamento, principalmente no ano passado, quando faturou 770 milhões de reais. E as receitas foram impulsionadas por 3 fatores. Primeiro, o retorno completo do público aos estádios. Segundo, a venda de atletas. E terceiro, o bom desempenho esportivo, principalmente na Copa do Brasil. Bom, então você deve estar pensando, se o Corinthians está faturando muito, então a dívida está diminuindo bastante a cada ano. E a resposta é não. A dívida está diminuindo sim a cada ano, mas infelizmente existe juros de empréstimo. No ano passado, o Corinthians teve que desembolsar 76 milhões de reais para que a dívida não aumentasse. E se tu acha isso muito, acredite, pode piorar. No ano de 2023, o Corinthians teve que desembolsar até agora 180 milhões de reais para impedir que a dívida crescesse. Esse é o problema de ter uma dívida muito grande, é muito juros. Imagina que esses juros não existissem e o Corinthians poderia ficar com esses 130 milhões para ele. Ele poderia investir para quitar ainda mais a dívida ou até mesmo investir no futebol para melhorar o elenco. Mas infelizmente o Corinthians tem que usar esse dinheiro para conter a dívida. Bom, mas mesmo com todos esses juros que o Corinthians pagou, o clube espera diminuir 2% a dívida deste ano de 2023, cerca de 20 milhões a menos, e essa dívida tende a diminuir ano após ano. Mas bom, fazendo uma reflexão aqui, você já parou para pensar a potência que o Corinthians pode virar futuramente? Mesmo com o clube em crise, no ano passado o Corinthians foi o terceiro clube que mais faturou no Brasil, 770 milhões, apenas atrás de Flamengo e Palmeiras. E neste ano de 2023 o clube vai faturar quase 1 bilhão de reais. E só lembrando, o Corinthians está em crise. Ele foi eliminado da Libertadores na fase de grupos, caiu na semifinal da Sul-Americana e até o momento no Campeonato Brasileiro luta na parte de baixo da tabela para não cair. E o elenco que também é muito criticado pela torcida. Então mesmo com tudo isso, o Corinthians é capaz de faturar quase 1 bilhão de reais. Imagina esses caras daqui uns anos, quando a dívida corintiana estiver mais controlada. Eles não
precisarem pagar mais tanto juro por empréstimo que nem esse ano, e o principal, com o dinheiro para investir no futebol. Imagina o Corinthians com elenco de ponta aqui no futebol brasileiro, que nem o do Palmeiras ou do Flamengo. E se tu tem um bom elenco, tu ganha mais dinheiro, porque a média de público vai aumentar, então vai arrecadar mais com bilheteria, vai ganhar mais também com royalties, que nada mais é que a venda de camisetas e produtos do clube, e sem contar também nas premiações, né? Porque quanto mais longe tu vai nas competições, mais dinheiro tu ganha. Se nos próximos anos o Corinthians tiver uma boa administração, pode ter certeza que o time vai ser um dos melhores do nosso continente ao lado do Flamengo. Mas bom, esse foi o vídeo de hoje. O que você acha? Você acha que o Corinthians vai se tornar uma potência nos próximos anos ou não? Deixe sua opinião aqui nos comentários. E também, se você puder deixar o like e se inscrever no canal, eu agradeceria muito.